E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Piaço, sou professor de biologia, né? E hoje eu vim aqui para a gente fazer então a resolução da segunda fase do vestibular da Unicamp, né? Vamos resolver aí as 6 questõezinhas de biologia. Depois, se alguém ficou com dúvida em alguma questão interdisciplinar, tanto a de ontem, que foi de inglês, como as de hoje, que também envolveram biologia, me manda uma mensagem, pode ser pelo Instagram, pode ser um comentário por aqui mesmo, e a gente conversa sobre elas. Não esquece de compartilhar o vídeo, é importante para que outras pessoas também possam assistir, tá legal? Bom, eu vou projetar aqui para vocês então, tá bom? Bom, acredito que vocês estão vendo aí. Nós começamos então pela questãozinha de número 11, uma questãozinha de ecologia que trata de biomas. Fala o seguinte: o levantamento realizado pelo projeto MapBios apresenta o impacto do fogo sobre o território nacional. Aproximadamente 167 milhões de hectares de área foram queimados ao menos uma vez no Brasil, entre 85 e 2020, sendo que 65% da área total queimada era ocupada por vegetação nativa. Bom, então nós temos lá 6 biomas brasileiros com o percentual de área queimada acumulada, né, de 85 a 2020, sendo que um é o que tem a maior área queimada. Bom, primeira coisa, galera, identificar de 1 a 6. 1, Cerrado. 2, Floresta Amazônica. 3, Caatinga. 4, Pantanal. 5, Mata Atlântica, é um mapa meio antigo, né? Tem muita Mata Atlântica aqui. E 6, Pampa Gaúcho. Letra A. O bioma com maior área queimada acumulada possui uma grande variedade de ambientes e de paisagens, que são as fitofisionomias. Bom, qual é o maior? É o cerrado, né? Cite 2 tipos de formação vegetal desse bioma. Formação arbustiva, né, que são os arbustos, formação herbácea, que são as gramíneas, e árvores de pequeno porte, ou arvoretas, tá bom? Explique uma motivação para a ação antrópica associada à queimada desse bioma, expansão da pecuária, ter áreas de pastagens maiores para que o gado possa se desenvolver. Eu acredito também que apareça como resposta aceitada a questão da agricultura, tá? Então, expansão de áreas agricultáveis aí também. Letra B. A golpes de machado derrubaram a árvore, a qual, depois de estar no chão, lhes tiram todo o branco, porque no âmago dele está o Brasil. O trecho retrata o processo de exploração de uma árvore endêmica na floresta, bioma devastado à exaustão desde o início da colonização portuguesa. Galerinha, colonização portuguesa, né? Então vocês devem lembrar aí da chegada dos portugueses e da extração do pau-brasil. É a árvore a qual ele se refere. O pau-brasil está diretamente ligada à nossa Mata Atlântica e que hoje possui a menor cobertura original de vegetação dentre todos os biomas brasileiros. Esse bioma abriga o maior número de espécies endêmicas de aves do Brasil, porém muitas estão ameaçadas. Qual é o bioma? Mata Atlântica. Explica a importância ecológica das aves para a recuperação das áreas degradadas. A gente está falando de dispersão. Então você tinha que explicar o que era dispersão. Você tinha que falar que as aves se alimentavam de frutos e eventualmente liberavam as sementes, que ao chegar no solo germinavam e se desenvolviam. Exercício de número 2. É um exercício de fisiologia, né? Então, exercício aí de sistema respiratório. A queima de biomassa causa intensa produção de poluentes atmosféricos, entre os quais podemos incluir o material particulado. É a fuligem, por exemplo, né? Quanto menor for a partícula, mais ela conseguirá penetrar profundamente no sistema respiratório, chegando aos alvéolos pulmonares. Pesquisadores observaram que a exposição ao material particulado com diâmetro menor que 10 micrômetros, PM10, está associada a danos do DNA das células pulmonares. Letra A. Cite 2 estruturas do sistema respiratório que compõem o percurso do ar entre a cavidade nasal e os alvéolos pulmonares em humanos. Então você não poderia citar, né, galera, nem cavidade nasal, nem alvéolo. Você poderia partir lá da faringe, então faringe, laringe, traqueia, brônquios ou bronquíolos. Eu acredito que o que mais vai aparecer aí como resposta, né, é brônquios e bronquíolos. Depois eu conto para vocês. Considerando o ciclo celular, explique como a exposição ao PM10 pode promover o desenvolvimento de câncer. O que ele está falando aqui, ó? Que causa danos no DNA. E isso pode afetar a produção de proteínas que são responsáveis pelo controle do ciclo celular. Se o ciclo celular ele não é controlado, a célula começa a se dividir. E ela vai se dividindo, né? E isso caracteriza um câncer.
um conjunto de células com uma divisão descontrolada. Então, essas partículas promovem o câncer por afetarem negativamente a expressão de proteínas que controlam o ciclo celular. Letra B. O termo respiração pode ser empregado para o processo de trocas gasosas com o meio externo através de superfícies respiratórias. Nesse sentido, completa a tabela abaixo. Lá na área de resposta, vocês tinham uma tabelinha, né? Tipo de respiração para 4 animais. Minhoca, cutânea, caranguejo é branquial, beija-flor e baleia azul, pulmonar. Tá? Era só colocar o tipo aqui, galera. Não precisava explicar nada. Questão 13, questão de Covid, né? Era esperado. É fake news que resultado negativo em teste de anticorpos indiquem que a vacina Coronavac não funciona. Essa é a frase importante para a gente do exercício. Circula nos grupos do WhatsApp um vídeo de autor não identificado, cujo conteúdo explora conceitos e métodos inexatos de desenvolvimento de vacina, indica remédios sem eficácia comprovada para a Covid e traz informações incorretas sobre a vacina produzida pelo Butantan. Letra A. Qual é a célula responsável pela produção de anticorpos no organismo? Galerinha, plasmócito. Eu acredito que vai ser aceito também linfócito. O plasmócito nada mais é do que uma célula formada pela diferenciação de um linfócito. Né? Eu acho que linfócito também vai ser aceito aqui. Depois a gente tem que esperar aí as respostas esperadas, né? Considerando que a resposta imune desenvolvida pela vacinação não depende apenas de anticorpos, explica o mecanismo de resposta imune desconhecida pelo autor, incluindo o tipo celular envolvido. Galera, aqui você tinha que falar de memória imunológica. Então, você tinha que falar da formação de células de memória que seriam responsáveis, então, por uma resposta imunológica secundária. É isso que o autor desconhecia que você teria que citar. Letra B. A emergência das variantes SARS-CoV-2 suscitou a preocupação quanto à eficiência das vacinas contra as cepas, que estão se tornando predominantes na pandemia. Agora a Ômicron, né? Inclusive, eu sou da cidade de Amparo. Vocês devem ter ouvido falar muito dela esses dias aí, que foi a primeira cidade no estado de São Paulo que retomou parcialmente aí a quarentena, né? Como um exemplo de evolução convergente, a mutação compartilhada N501Y no gene S, que é a proteína spike, né, está presente nas variantes P1, que é do Japão, na da África do Sul e da do Reino Unido. Devido à evolução convergente. Há uns anos atrás, uma questãozinha sobre baleia, zoologia, a Unicamp pediu para definir a evolução divergente. Agora aqui ele quer convergente. Galera, lembra lá da física? Convergir. Convergir significa chegar ao mesmo ponto. Mas não significa que os raios partam do mesmo ponto. Eles chegam no mesmo ponto, mas de onde eles partem, independente do local, né? Pode ser diferente. Projetando isso para a biologia, evolução convergente, que é o que ele dá como exemplo para a gente da proteína S, é o fato de que ocorra o surgimento de características entre organismos que não necessariamente estão ligados filogeneticamente. Né? Então, isso é evolução convergente. Então, quer ver um outro exemplo? Vamos pensar lá no formato hidrodinâmico, que a gente encontra em golfinho, em peixe, em baleia e em alguns insetos. Isso é evolução convergente. É uma característica que surge a partir de uma pressão seletiva semelhante, né, que é o deslocamento na água, mas os indivíduos eles não apresentam o mesmo ancestral comum. Isso é evolução convergente. Do ponto de vista evolutivo, explique por que as variantes estão se tornando predominantes na pandemia. Seleção natural. Então, você tinha que falar que uma variante ela apresenta uma característica que confere ao vírus maior capacidade de sobrevivência e reprodução. Essa característica ela é selecionada, né, conferindo ao vírus aí uma chance de se proliferar mais rapidamente. Bom? Questãozinha de número 14, a questão mais difícil da prova, no meu consentimento aí, né? Uma questãozinha lá de linkage, uma das últimas aulas que vocês veem em citologia, né? Não gostei muito da questão, não. Acho que a Unicamp pegou meio um rodapé de página aqui, pelo menos no item B, né? Então, embora a teoria cromossômica mendeliana de hereditariedade estivesse bem fundamentada na década de 20, buscava-se evidências celulares de que os cromossomos trocavam partes, que é o crossing. Essas evidências justificaram porque algumas observações diferiram do esperado pela segregação independente dos cromossomos. Bom, segundo a lei de Mendel, né, segregação independente dos cromossomos aí. Letra A. Diversos estudos sobre genética de milho, conduzidos por Lowell,
caro identificar evidências celulares de crossing over em metáfase 1. Entretanto, quando Bárbara investigou os cromossomos em paquíteno, uma das subfases da prófase, a pesquisadora obteve sucesso junto ao microscópio. Explique uma razão, né, do sucesso dos experimentos de Bárbara. Cite a importância do crossing over. Então, razão do sucesso. Galera, é na prófase que acontece o quiasma, que é aquela área de sobreposição entre os cromossomos, tá bom? Então, é lá que isso vai acontecer. Então, é por isso que a Bárbara obteve sucesso e a Lower não. Cite uma importância do crossing over, aumento da variabilidade genética. Letra B. A tabela ao lado representa a proporção fenotípica de indivíduos F1 após o cruzamento em um experimento realizado em milho. Galera, aqui você tinha que trazer para o exercício o conhecimento de que a proporção fenotípica ela está relacionada à distância entre os genes. Quanto maior a proporção fenotípica, que são as porcentagens aí, né? Quanto maior a frequência, no caso, fenotípica, maior distância entre os genes. Tudo bem? Bom, os parentais, né? Os fenótipos parentais são esses primeiros aqui, que somam 80%. Os demais correspondem para a gente aos 20% que estão faltando. Sendo os genes responsáveis pelo fenótipo FGH ligados nessa sequência, tá bom? O que é possível inferir sobre as distâncias entre os genes? Galera, o parental, então, é FGH. Olha esse de 2,5%. Esse de 2,5%, o que está mudando aqui? O F do G, né? Então, a distância entre F e G é de 5%. É 2,5% aqui e 2,5% aqui. 5%. Então, unidade de recombinação, né, que vocês aprenderam é igual a 5% aí, neste caso, a distância entre F e G. Aí, olha os outros dois últimos que correspondem a 7,5%. Não é de FH, tá bom? Porque é nessa sequência. Qual que é essa distância? É a de G até H. 7,5 com 7,5, 15%. Então, a gente tem um mapa cromossômico que tem essa sequência aqui. Imagina essa minha caneta, tá bom? Aqui eu tenho F, aqui eu tenho G, aqui eu tenho H. De F a G, 5, que é a unidade de recombinação. O centimorgan lá, né? Agora, de G a H, 15%, tá bom? Então, o que é possível inferir sobre as distâncias entre os genes? Que o gene FG está mais próximo do que o gene GH, por exemplo, né? E aí você justifica colocando o mapinha, né? Faz o desenho, faz uma linha, coloca FGH e a distância entre eles. Considerando que FG e H, minúsculo agora, representam estados fenotípicos alternativos para os caracteres controlados pelos genes responsáveis FGH maiúsculo, respectivamente. A partir das informações fornecidas, seus conhecimentos sobre genética e biologia celular, explique por que as frequências observadas diferem do que seria esperado, considerando a segunda lei de Mendel. Porque na segunda lei de Mendel, como é uma segregação independente dos cromossomos homólogos, nós deveríamos encontrar a mesma frequência, né? E não é o que a gente encontra aqui. As frequências são diferentes. No caso, o fenótipo seriam os mesmos, né? Só que para aqueles que não são... Desculpa, só que para aqueles fenótipos, como nós estaríamos falando de uma segunda lei de Mendel, proporção deveria dar 12,5%. Tá? Então, elas teriam que ser todas iguais. Questãozinha difícil esse item B, tá? Exercício 15. Como parte do complexo... de plantinha, olha lá, que fofo. Como parte do complexo ecossistema terrestre, as espécies vegetais devem responder ao aumento da concentração de dióxido de carbono atmosférico. Todavia, respostas diferenciais ao aumento da concentração de gás carbônico são esperadas em função do metabolismo fotossintético. Nas figuras abaixo, as variações relativas de fotossíntese painel A e de abertura de estômato, em função da concentração de gás carbônico, por parte por milhão, que é o ppm, estão representados nas duas espécies. Observe que a fotossíntese máxima da espécie 2 é metade da 1, e que a abertura estomática máxima é igual às das duas espécies. Letra A. Considerando que a fotossíntese pode ser expressa como uma reação enzimática de carboxilação, né, ou seja, de fixação de carbono, qual espécie possui a enzima fotossintética com maior afinidade pelo substrato? Justifique sua resposta. Galera, como que a gente vai justificar? Ó, tem várias formas. Eu vou justificar olhando aqui a concentração de 400 partes por milhão. Em 400 partes por milhão, a espécie 1 ela atinge uma fotossíntese relativa de 100%.
enquanto que A2, ela atinge uma fotossíntese de aproximadamente uns 40%. Ou seja, a especificidade da enzima, que no caso é a rubisco, pelo gás carbônico, é maior na espécie 1. Tá vendo que para a mesma concentração de gás carbônico, a espécie 1 fixa mais gás carbônico e tem uma taxa de fotossíntese maior? Você poderia justificar também olhando o final do gráfico, 800 partes por milhão, né? Daria na mesma. Em 800 partes por milhão, a espécie 1 tem 100% de taxa fotossintética relativa, enquanto que a espécie 2, como ele mostra aqui no enunciado para a gente, ó, nessa parte que eu grifei, ela é apenas de 50%. Essa era o item A. Letra B. Qual é a principal função dos estômatos? Estômato é uma estrutura foliar, epidérmica ali, né? Que é responsável por controlar as trocas gasosas do vegetal. Entre essas trocas gasosas, oxigênio, gás carbônico e também água no estado gasoso, que é o que vocês conhecem como transpiração. A eficiência do uso da água pelas plantas, calculada pela relação entre a fotossíntese e a abertura estomática, é um critério para selecionar plantas tolerantes à falta de água. Em atmosfera com 800 partes por milhão, qual espécie teria maior eficiência no uso da água? Vamos lá, é o gráfico B, né, galera? Que fala de abertura do estômato. Olha lá, em 800 partes por milhão, a espécie 1 tem uma abertura do estômato próxima a 40% e a espécie 2 próxima a 10%. Ou seja, a espécie 2, numa alta concentração de gás carbônico, o estômato está bem fechado, né? 10% apenas está aberto, né? Em termos de quanto está aberto. Apenas 10% do estômago está aberto. Ou seja, a perda de água por transpiração é menor. Logo, essa espécie 2, né, que é a resposta do item B, ela otimiza maior aí o uso da água. Tá bom? E para finalizar, o exercício de número 16. Deixa eu ver se é o último mesmo. O exercício de número 16, um que trata de algumas doenças, né? Uma cidade da Indonésia, foi aplicado um método de uso de bactérias Wolbachia em mosquito. Com isso, reduziram 77% dos casos de dengue. Estudos preliminares com o mesmo método realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, demonstraram resultados promissores com redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam Aedes aegypti com Wolbachia, quando comparado a áreas que não receberam. Os resultados sugerem que a bactéria Wolbachia compete com recursos e dificulta a replicação do vírus da dengue, sendo então menos provável que o mosquito cause infecção quando pica alguém. Letra A. Considerando as informações apresentadas, qual é o nome do método de controle de vetores utilizados para a redução dos casos de dengue? Controle biológico. Ponto. Não precisa explicar. Cite duas vantagens desse método. É um método específico, então a bactéria ela é específica para a Aedes aegypti, não tem perigo de causar um outro problema em outro organismo. É um método que não polui o solo, não polui a atmosfera, não usa produtos tóxicos, produtos químicos. Tá bom? Letra B. A malária é transmitida pela picada do mosquito do gênero Anopheles e sabe-se que 99% dos casos estão registrados na região amazônica. Explique um fator ambiental que favoreça a manutenção do ciclo de transmissão nessa região. Galerinha, mentaliza o mapa do Brasil, mentaliza a linha do Equador, né? Mentaliza os trópicos. Floresta amazônica está numa região tropical, clima tropical, é um clima com alto índice pluviométrico, chove bastante. Se chove bastante, o mosquito tem foco para se reproduzir. Assim como muitos outros insetos, o mosquito do gênero Anopheles e Aedes possui uma característica morfológica, formato, forma do animal, que lhes permite a colonização e a ampla distribuição geográfica. Qual é essa característica? Qual? É só para citar. É só para escrever a palavra asa. Ponto. Justifique sua resposta. Agora você justifica, né? A presença de asas permite com que o animal, né, no caso esses dois insetos, colonizem novas áreas, tá? Que estavam inicialmente inacessíveis a animais que não apresentavam essa capacidade de voo. Bem? Bom, galerinha, então essa era a prova aí da Unicamp, né? O vestibular da segunda fase de 2022, as questões de biologia. Caso vocês tenham dúvida, me escrevam. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam assistir, né? Lembrando que eu não tenho objetivo nenhum de ganhar dinheiro com esse canal, né? É basicamente para ajudar vocês aí, para a galera que estuda, para a galera que não tem eventualmente um acesso, né, a um material legal para eventualmente estudar e coisas do tipo, tá bom? Então, aquele beijo, aquele abraço, espero que vocês tenham ido bem. Comentem aí como é que vocês foram, tá bom?
Até a próxima. Tchau!